Olá, chegamos ao último vídeo de Up no Estudo. Nesse vídeo, nós vamos resumir as principais ações que tornam o seu aprendizado mais fácil. Vamos lá. Bom, para melhorar o seu estudo, a primeira coisa é você fazer um plano de estudo para a sua semana. Então, lá no início da semana, na segunda-feira de manhã ou no domingo à noite, você faz um plano de todas as disciplinas que você quer estudar, que dia da semana e que horário. Como é um plano, ele é flexível. Você deverá fazer revisão periódica nesse plano. Então, todas as noites, veja o que havia planejado e o que conseguiu cumprir. E, antes de dormir, faça um plano para o dia seguinte, readequando continuamente. Ainda à noite, antes de dormir, reveja esse plano para o dia seguinte, lembrando de estabelecer um horário de início de estudo e um horário de término. Isso é importante porque se você não determina o horário de término de estudo no dia, o estudo acaba ficando uma coisa monótona, acaba sendo uma continuidade que não termina nunca. Se você estabelece um horário de término e após aquele horário você vai fazer outras coisas, se divertir, jogar, enfim, fazer outras coisas que você também gosta, fica mais fácil para você findar os seus estudos no horário determinado. Isso lhe dá uma disciplina e também a sua vida não será somente estudar. 4. Prepare o material de estudo antes de começar a estudar, evitando interrupções e perda de tempo. Coloque os livros, cadernos, alguns xerox que você tenha, tudo num lugar agrupado que você sabe que para estudar naquele momento determinado no seu plano, você vai usar aquele material. Isso facilita muito e faz com que você perca pouco tempo durante o estudo. Evite a procrastinação através da consciência dos fatores que te levam a procrastinar, a deixar as coisas para depois, o que lhe incomoda naquela disciplina. A consciência disso já é um passo importante para você evitar que isso aconteça. Elimine as distrações do ambiente, se possível. Televisão ligada, música, às vezes pode te atrapalhar. Se isso atrapalha, procure um canto mais reservado. Bem, se não for possível, você terá de fazer um esforço extra para concentrar sua atenção. E aí vai o 7º ponto. Utilize a técnica Pomodoro. Lembra? 25 minutos cronometrado, de forte concentração, acompanhado de 10 minutos de recompensa. Então agora você está naquele momento de foco no processo de aprendizagem. Então, no item 8, mantenha sua preocupação e foco no processo de aprendizagem, ao invés do produto final, ou seja, no sucesso da prova. Isso diminui o estresse e aproveite os momentos de aprendizagem, ou seja, divirta-se aprendendo. O que é isso? Em vez de você ficar toda hora pensando, olha, eu estou estudando para uma prova, mantenha o foco no processo, ou seja, falar, olha, para eu aprender esse determinado assunto, isso é um desafio para mim, eu vou usar uma técnica de 20 minutos que eu preciso me concentrar nisso, e o que eu preciso aprender é esse determinado tópico que eu marquei para esses 25 minutos. E aí, sucessivamente, você vai ver que, mantendo isso, você diminui aquele estresse de ficar pensando, no final vou ter sucesso ou fracasso. Bem, isso daí vai ser uma consequência de você aprender esses bloquinhos de 25 minutos que você determinou. Então, defina
que módulo de estudo, que parte do estudo você vai cumprir naqueles 25 minutos. Atenção e dedique-se a esse aprendizado. O resultado final vai ocorrer naturalmente. Então, isso quer dizer, mantenha foco no processo de aprendizagem. 9. Evite a ilusão do conhecimento e desafie-se. Estude o que você acha mais difícil. Muitas vezes a gente fica estudando o que a gente acha mais fácil. E isso agrega pouco, porque afinal de contas, isso nós aprendemos com muita facilidade. Então, comece a estudar pelo que você acha mais difícil, que você vai ter mais dificuldade. Mesmo porque, nesse momento, a sua mente vai estar mais tranquila, mais fresca, mais liberada. E isso vai te ajudar a aprender aquilo que você acha mais difícil. Então, comece o dia pelo mais difícil e deixe as coisas que você tem mais facilidade, as disciplinas, os assuntos que você julga mais fácil, ou que você tem mais habilidade, para o final do seu período de estudo. Bem, para memorizar, temos o item 10. O recall, quer dizer, a lembrança, você puxar da sua memória de longo prazo para a sua memória de trabalho, não é? Fazer aquela força para conectar as ideias, que é o recall. O recall espaçado de um dia inicialmente. Quer dizer, após você estudar, não adianta você ficar repetindo aquele item estudado no mesmo dia várias vezes. É melhor você fazer o seguinte: faça o recall, mas daqui a um dia, amanhã. E com o tempo você vai aumentando esse espaçamento. Depois você faz o recall ou faz a lembrança, reestuda, reanalisa aquilo depois de 3 dias, depois de 5 dias, depois de uma semana. E para o estudo, no máximo, cada 15 dias, então, você precisa fazer um recall para manter aquilo na sua memória de forma acessível, de tal forma que quando você precisar, você vai conseguir encontrar. Não é? Você vai evitar o famoso branco na hora da prova. Bem, então vamos repetir. O recall espaçado de um dia inicialmente, com o aumento progressivo desse espaçamento, é a melhor maneira de reter um conceito ou como solucionar um problema em sua memória, e também de lembrar na hora que necessitar. Bem, pratique o recall quanto mais, melhor. E procure fazê-lo em diferentes lugares e momentos em que tiver oportunidade, porque assim você evita o vício de começar a associar coisas que estão no ambiente com a sua memória. E na hora que você vai fazer um exame numa sala diferente, ou, por exemplo, vai fazer uma prova de proficiência em línguas, que é num ambiente totalmente diferente, você tem a dificuldade de lembrar. Então, se você tem algum momento que você não está fazendo nada, independente do lugar, force a sua memória, pegue um tema e procure trazer para a sua memória todos os aspectos daquele tema, daquele assunto. Isso vai ajudar muito lá na frente, quando você precisar, no momento que você precisar, acessar essas memórias. E se eu tenho um problema difícil de ser solucionado, eu preciso de uma solução criativa e inovadora. Então vamos ver o item 12. Para encontrar soluções criativas e inovadoras para problemas complicados, complexos, permita que o seu cérebro trabalhe nos modos focado e difuso, quase que simultaneamente, aproveitando os momentos de torpor entre o estado acordado e dormindo. Estude esses temas mais difíceis, com maior dificuldade, pouco antes de dormir ou cochilar. Lembre-se dos exemplos de Salvador Dalí e do Thomas Edison.
13. Para facilitar que o item 12 ocorra, coloque post-its com os principais conceitos e fórmulas do que está estudando na parede ao lado da cama. E antes de dormir, navegue nessas anotações. Um outro fato importante é que às vezes nós aprendemos alguns conceitos com alguns desvios, com alguns erros. E nós continuamos nesse erro até que alguma coisa nos chame a atenção para isso. Por isso que estudo em grupo é muito importante, é muito interessante. Então, no nosso item 14, aparece o seguinte: participe de um grupo de estudos, evitando que um desvio na interpretação de um conceito ou tema seja somente descoberto na hora da correção da prova. Porém, vamos para o item 15, certifique-se que o grupo de estudo seja comprometido e efetivo, senão mude de grupo. Se as pessoas não chegam no horário, se o que havia sido combinado de estudar previamente não ocorreu, se muitos elementos do grupo ficam mais no WhatsApp do que presentes para a discussão, nossa, isso é um indicativo que existe alguma coisa errada nesse grupo. Se não conseguirem chegar a um consenso para mudar, fazer uma correção de rumo no grupo, é melhor você partir para outro. Bem, agora uma dica para quando a gente está lendo um determinado assunto. Nós vamos estudar algum determinado assunto num livro, numa apostila ou mesmo no seu caderno. Então, esse é o item 16. Quando ler um livro, ao invés de marcar as partes importantes do mesmo ou copiar alguns trechos da leitura para memorizar, é o que normalmente a gente acaba fazendo, não é? A gente pega o marca-texto e marca os parágrafos, os pontos mais importantes. Ou então a gente copia parte do trecho para memorizar. Mas isso é pouco eficiente. Também é pouco eficiente fazermos alguns mapas. Por quê? Porque os mapas, tanto aqueles mapas mentais como os mapas de controle, têm muitos gaps que acabam levando a gente a alguns erros, algumas desvio de interpretação futuro, né? O melhor é você tentar escrever com suas palavras os tópicos mais importantes do texto. E aí, nas aulas anteriores, nós falamos de como fazer isso. Você pega um texto, um livro, um capítulo, você vai primeiro fazer uma leitura muito superficial, passar os olhos, aí você vai anotar aí quais são os principais tópicos, aí depois você vai fazer uma leitura desse livro. Nesse primeiro momento, quando você passa os olhos pelo capítulo do livro, em inglês a gente chama de scanning. É você como estivesse fazendo um scanning para o seu computador. Você só vai olhar assim para entender a lógica, a sequência lógica que os tópicos são apresentados no livro. Depois disso, aí você anota então esses tópicos. Depois você faz a leitura. E no final, você procura, com o livro fechado, a partir dos tópicos que você anotou, fazer um resumo com as suas palavras e colocar esses tópicos de uma forma lógica e de forma que o seu resumo fique sequencialmente lógico. Isso vai facilitar muito o aprendizado e a memorização dessa matéria, desse texto. Bom, quando você for fazer alguma anotação, na hora que você está estudando, prefira escrever. Prefira fazer as anotações escrevendo ao invés de digitar em um meio eletrônico. Isso ajudará você a memorizar o assunto. Você lembra? Nós falamos que nós temos memória visual,
temos a memória auditiva, a memória olfativa e temos a memória sinestésica, que é a memória que está ligada ao movimento. Então, quando nós escrevemos um texto manualmente, não é? Handwriting, a gente acaba memorizando, a musculatura acaba memorizando o texto. E isso pode te ajudar na hora de uma prova. Item 18. Para memorizar conceitos ou fórmulas difíceis, use analogias, associações, comparações, anagramas, mnemônicos. Né? O famoso é aquele que a gente, no começo, quando está aprendendo, você quer saber, né? Na multiplicação, como ficam os sinais em função dos sinais dos elementos que eu estou multiplicando, qual vai ser o resultado, não é? Então tem aquela associação que a gente faz, né? Mais com mais dá mais com menos dá menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. Então você faz aquela associação. O amigo do meu amigo é meu amigo, o inimigo do meu amigo é meu inimigo, o amigo do meu inimigo é meu inimigo e o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, você fez essa associação e aí você comparou isso com os sinais nas operações de multiplicação. Usar esse tipo de associação é muito útil quando a gente precisa memorizar fórmulas difíceis ou conceitos muito complexos. Ou porque, às vezes, por algum motivo, nós achamos difícil memorizar. O 19º item, faça pequenos autotestes. Se teste sobre o assunto. Então, o que estamos falando aqui? Faça pequenos autotestes sobre os assuntos mais importantes para verificar e fortalecer as conexões de sua memória. Assim como o recall espaçado, você se colocar alguns autotestes, né, algumas perguntas sobre o tema para você responder, você obriga a todo o esforço das conexões buscarem na sua memória de longo prazo esse tema, trazer para a sua memória de trabalho, fazer as conexões na memória de trabalho. Então, tudo isso ajuda a fazer as conexões, tanto da sua memória de longo prazo, como o transporte para a memória de trabalho, facilitando muito quando você necessita puxar esse conhecimento lá da sua memória. Finalmente, tenha boas noites de sono. E lembre-se que momentos de relaxamento e lazer também são muito importantes para a melhoria do seu raciocínio, memória, criatividade e aprendizado. Bem, espero que você tenha gostado. Bom estudo e muito sucesso. Apaixone-se e divirta-se com tudo que fizer. A vida é uma grande festa.